Capítulo 5. Como funciona a aposentadoria PCD no INSS. Requisitos e regras. A legislação previdenciária brasileira, por meio da Lei Complementar nº 142 de 2013, confere regras significativamente mais brandas e vantajosas para a concessão de aposentadorias para os trabalhadores com deficiência que recolhem contribuições para o Regime Geral de Previdência Social, INSS. Uma imensa vantagem jurídica desse benefício é que a reforma da Previdência, Emenda Constitucional número 103 de 2019, manteve intactas as regras de idade mínima e tempo de contribuição da aposentadoria à pessoa com deficiência, blindando esses trabalhadores contra o aumento da idade exigido das demais categorias. Existem duas modalidades totalmente distintas para que o segurado possa requerer esse benefício junto ao INSS que serão faladas a seguir. 5.1 Aposentadoria PCD por idade. Nesta modalidade de aposentadoria, o grau da deficiência do segurado, se ela é classificada pericialmente como leve, moderada ou grave, não interfere nos requisitos de idade exigidos pela lei. Os requisitos fixos são: idade mínima, 60 anos de idade para assegurados do sexo masculino e 55 anos de idade para asseguradas do sexo feminino, o que representa uma redução expressiva de 5 anos na idade em comparação direta com as regras da aposentadoria comum dos demais trabalhadores. Tempo de contribuição regular, mínimo de 15 anos, 180 meses de carência, de contribuição efetiva para o INSS para ambos os sexos. Exigência legal fundamental: o segurado deve apresentar documentos robustos que comprovem que a sua condição de deficiência existia de forma contínua durante todos os 15 anos de tempo de serviço e contribuição computados para o pedido. 5.2 Aposentadoria PCD por tempo de contribuição e o escalonamento por graus. Nesta segunda modalidade, ocorre uma grande vantagem: não existe nenhuma exigência de idade mínima. O trabalhador pode se aposentar independentemente de quantos anos de idade possui, desde que complete o tempo de contribuição necessário. Esse tempo é escalonado em lei de acordo com o gênero do trabalhador e o grau de complexidade da deficiência, avaliado em perícia oficial. Grave. Mulheres, 20 anos de contribuição. Homens, 25 anos de contribuição. Moderada. Mulheres, 24 anos de contribuição. Homens, 29 anos de contribuição. Leve. Mulheres, 28 anos de contribuição. Homens, 33 anos de contribuição. 5.3 Como o INSS define o grau da deficiência na prática, o sistema de pontos. A definição do grau da deficiência não se baseia em achismos ou na simples apresentação de um atestado médico comum. O INSS aplica o método científico da avaliação biopsicossocial, realizada por meio de duas perícias integradas, uma perícia médica tradicional e uma perícia social conduzida por um assistente social do órgão. Ambas aplicam o Índice de Funcionalidade Brasileiro, IFBRA. Durante a avaliação combinada, o segurado tem sua rotina analisada em relação a barreiras ambientais, sociais e funcionais, respondendo a perguntas sobre sua autonomia em diversas atividades da vida diária: comunicação, mobilidade, cuidados pessoais, vida doméstica, educação e trabalho. Cada resposta gera uma pontuação específica. Deficiência de grau grave: quando o segurado atinge uma pontuação total menor ou igual a 5.739 pontos. Deficiência de grau moderado: quando a pontuação final se enquadra no intervalo entre 5.700 e 46.354 pontos. Deficiência de grau leve:
quando a pontuação se situa entre 6.355 e 7.584 pontos. Regra de mudança de grau ao longo da vida ativa. Caso a deficiência do trabalhador tenha se agravado, passado de leve para grave, ou sofrido melhorias devido a tratamentos médicos ao longo das décadas de trabalho, a lei prevê a aplicação de um cálculo de conversão proporcional. O INSS multiplica os períodos trabalhados por fatores matemáticos específicos descritos na lei, garantindo que nenhum dia de tempo de serviço do trabalhador seja desperdiçado ou prejudicado na contagem final. 5.4 Doenças crônicas e a redução real da capacidade laboral. É fundamental esclarecer que o enquadramento como pessoa com deficiência para fins previdenciários não exige necessariamente uma limitação visível ou amputação. Diversas patologias e condições médicas crônicas e severas de longo prazo, ao gerarem barreiras que limitam o desempenho do trabalhador em igualdade de condições com os demais cidadãos, justificam plenamente o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência perante as perícias oficiais do INSS. Alguns dos exemplos práticos mais recorrentes de patologias aceitas incluem: doenças autoimunes sistêmicas, condições de alta gravidade como o lúpus eritematoso sistêmico, LEIS, a esclerose múltipla, a esclerodermia ou a artrite reumatoide deformante. Essas doenças causam inflamações severas, fadiga extenuante, crises de dor crônica e deformidades articulares que dificultam sobremaneira tarefas cotidianas e o cumprimento de jornadas de trabalho comuns. Cardiopatias graves e irreversíveis, quadros de insuficiência cardíaca congestiva crônica, cardiopatia isquêmica severa com episódios de infarto prévios, arritmias complexas refratárias ao tratamento e sequelas profundas da doença de Chagas que limitem de forma drástica a tolerância a esforços físicos mínimos. Diabetes mellitus de longo prazo avançada, situações nas quais o diabetes, seja do tipo 1 ou tipo 2, tem evoluído ao longo dos anos para complicações orgânicas graves e definitivas, tais como a neuropatia diabética, causando dores excruciantes e perda de sensibilidade nos membros, nefropatia diabética em estágio avançado ou a retinopatia diabética, que acarreta perda acentuada e progressiva da acuidade visual. 5.5 Fibromialgia, fadiga crônica e aposentadoria por deficiência. A legislação federal instituiu e consolidou o Programa Nacional para ampliar de forma expressiva a visibilidade, o tratamento médico multidisciplinar especializado nas unidades do SUS, o fomento a pesquisas científicas e o incentivo à inserção segura no mercado de trabalho para todos os pacientes acometidos pela síndrome da fibromialgia e pela síndrome da fadiga crônica. Contudo, é de suma importância jurídica alertar o cidadão de que o diagnóstico clínico isolado dessas condições não confere, de forma automática ou imediata, o direito à concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência. A própria legislação estabelece de forma clara que a equiparação e a concessão dos benefícios dependem, obrigatoriamente, da submissão do segurado à avaliação biopsicossocial padrão realizada pelo INSS. É essa avaliação pericial que irá mensurar se a intensidade das dores, a cronicidade da fadiga e os impactos cognitivos da doença geraram barreiras e impedimentos reais de longo prazo capazes de obstruir de forma significativa sua participação social e profissional. 5.6 Direitos garantidos de quem tem fibromialgia, INSS e BPC. Amparados pelos preceitos protetivos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, os portadores de fibromialgia grave podem sim ter a condição enquadrada como deficiência para obtenção de benefícios assistenciais e previdenciários, uma vez que a dor crônica generalizada, os distúrbios severos do sono e a névoa mental, fibrofog, criam impedimentos duradouros e incapacitantes. Conforme o caso clínico verificado, o segurado pode fazer jus ao recebimento do auxílio por incapacidade temporária,
antigo auxílio-doença, a aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, ou, na ausência de contribuições previdenciárias, ao salário mínimo mensal do BPC-Loas, preenchido o critério de baixa renda familiar. Um avanço jurisprudencial histórico pacificado pelos tribunais de todo o país determina que a ausência de exames laboratoriais ou de imagem específicos, como radiografias, tomografias ou ressonâncias, não pode ser utilizada pelo INSS como motivo para negar o benefício. Como a fibromialgia é uma doença de diagnóstico estritamente clínico, os peritos são obrigados por lei a considerar o histórico médico detalhado, os relatórios emitidos por reumatologistas, as receitas de medicamentos de uso contínuo e, no âmbito judicial, as condições sociais do trabalhador, como idade avançada, baixo nível de escolaridade e histórico profissional em atividades que demandam esforço físico intenso, fatores que inviabilizam a sua recolocação no mercado. 5.7. Alertas críticos. O INSS pode cortar a aposentadoria por invalidez? Regras do pente fino. Sim, o INSS possui a prerrogativa legal de convocar o segurado para perícias de revisão periódicas, o chamado pente fino, e cortar o benefício por incapacidade permanente caso os médicos peritos constatem que houve uma recuperação real e substancial da capacidade de trabalho do indivíduo. No entanto, a própria lei cria blindagens e exceções absolutas nas quais o INSS está proibido de cortar o benefício. Segurados aposentados por invalidez que já completaram 60 anos de idade. Segurados que possuem mais de 55 anos de idade e que já recebem o benefício por incapacidade, ou auxílio-doença que o precedeu, há pelo menos 15 anos de forma contínua. Cidadãos aposentados por invalidez em decorrência de serem portadores do vírus HIV/AIDS. Em relação à aposentadoria comum programada, por idade ou tempo de contribuição, o INSS só pode cancelá-la se comprovar a ocorrência de algum erro técnico grave no momento da concessão, respeitado o prazo decadencial máximo de 10 anos, ou a qualquer tempo caso fique cabalmente demonstrada a ocorrência de dolo, má-fé ou fraude documental por parte do segurado. Outro ponto de segurança jurídica extrema: se o seu benefício por incapacidade foi concedido por força de uma sentença definitiva do Poder Judiciário, o INSS não tem autorização legal para cancelá-lo por conta própria na esfera administrativa sem antes ingressar com uma ação de revisão judicial própria. 5.8. O aposentado por invalidez pode voltar a trabalhar? Restrições e exceções. Não, de forma remunerada sob nenhuma hipótese. O cidadão que recebe uma aposentadoria por invalidez, incapacidade permanente, declara ao Estado que está totalmente inapto para exercer qualquer atividade laboral que garanta o seu sustento. Consequentemente, ele está proibido por lei de exercer qualquer tipo de atividade que gere remuneração ou renda, o que inclui trabalhar com carteira assinada, regime CLT, atuar como profissional autônomo, abrir empresa como microempreendedor individual, MEI, exercer cargo público ou realizar trabalhos informais, bicos. Caso o INSS identifique por meio do cruzamento de dados que o aposentado por invalidez voltou a oferir renda de trabalho, o benefício será cancelado sumariamente e o órgão exigirá na Justiça a devolução integral de todos os valores recebidos de forma irregular, devidamente corrigidos com juros e correção monetária. A única exceção legal ocorre se o cidadão apresentar uma melhora médica significativa e desejar voluntariamente retornar ao mercado de trabalho. Nesse cenário, ele deve comparecer espontaneamente a uma agência do INSS, comunicar o fato oficialmente, passar por uma nova perícia de capacidade e solicitar a reversão e o encerramento do benefício para poder voltar a trabalhar de forma totalmente regularizada. A prática de passatempos,
Hobbies intelectuais, atividades de estudo ou trabalhos voluntários de caráter estritamente comunitário e 100% gratuitos é perfeitamente permitida, desde que a atividade não exija um esforço físico ou mental que seja flagrantemente incompatível com as limitações de saúde que fundamentaram a concessão da sua aposentadoria.